Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pode Dançar. Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Pode Dançar, nessa edição que está super especial. Então vamos para o próximo episódio, porque aqui a gente não só pode dançar, mas a gente também pode falar bastante. E hoje a gente vai trazer uma temática que vocês sempre querem e eu acho muito importante no mundo da dança, que é a conexão com a ginástica e a preparação física. Com ela que já atuou como técnica de ginástica artística de alto rendimento por 25 anos, formada em educação física, já formou atletas campeãs paulista. Hoje ela tem o seu próprio estúdio, onde através da sua metodologia de preparação física especializada para bailarinos e ginastas, Tati Rocco, muito obrigada por estar aqui com a gente. O prazer é meu, Gê, uma delícia poder estar aqui para falar por um tema... sobre um tema tão importante, que eu acho que é muito relevante para a dança. Com certeza, ginástica, que aliás eu falo para minha mãe, por que você não me colocou na ginástica? Tem muitos bailarinos que falam isso, mas aí agora eu trouxe a ginástica um pouco mais para perto. Isso, então... perfeito. E como que aconteceu, então, isso? Porque você foi atleta ali de ginástica até os 19 anos, né? Como que aconteceu a ginástica na sua vida? Qual que foi o episódio aí marcante? Então, eu sempre fui uma criança muito ativa. E, na verdade, eu tinha uma prima que eu amava, que fazia balé e fazia ginástica. E eu entendia que aqueles movimentos que ela fazia da ginástica era do balé. Então, eu insisti para ser colocada no balé. Uhum. Eu não podia lá eu sou de Santo André, do ABC Paulista. E lá naquela escola só podia a partir dos 5 anos. E com 4 anos de idade, eu insisti, e eles me aceitaram. E quando eu entrei dentro da sala de balé, eu fiz 1 ano de balé e eu não aguentava, era muito parado para mim. Só que o dono da academia era um russo. Uhum. E ele tinha umas argolas na sala. E ele subiu na argola e começou a se pendurar na argola. E eu fiquei louca. Uhum. E aí eu falava, não, mas eu quero aquele que vira estrela. Eu achava que o balé era o que virava estrela. E aí minha mãe foi procurar, então, a ginástica. Com aquela idade, a gente não achou nada. Na época, lá em Santo André, só tinha o SESI, já era para pré-competição, então eu não comecei a fazer com essa idade. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, a professora de educação física da escola viu que eu tinha que eu era ativa, eu fazia muita estrelinha, parada de mão sozinha, e me chamou para ser a ginasta da escola. Uhum. É uma coisa muito parecida com o que tem aqui em São Paulo, capital, que depois eu morei em São Paulo muito tempo. A gente não tem os jogos escolares tão fortes assim, a ginástica, né? Uhum. Mas assim como aqui em Joinville temos o Geville, no ABC nós também tínhamos, e os jogos escolares eram muito fortes. E foi muito importante e decisivo para mim na minha vida, porque eu passei a ser a ginasta da escola. E isso para mim foi muito, muito importante na minha vida, porque eu não era mais a criança deficiente e eu era a ginasta da escola. Então, era eu que treinava e era chamada no horário de aula para treinar, eu que trazia as medalhinhas para a escola. Então, a ginástica fez parte da minha vida e eu me apaixonei. E aí, fui, sim, entrar para um grupo de competição já com 11 anos. Que legal. Então, eu treinei em Santo André, no SESI, onde a Daniela Hipólito e o Diego Hipólito treinaram. Uhum. O Diego eu não peguei o Diego era muito pequenininho. Eu peguei a Dani pequenininha na mesma equipe. Que legal. Eu já era mais velha, né? A Dani pequenininha. E depois eu saí de lá e fui para Iashi, em São Paulo. Uhum. Fiquei até meus 19 anos treinando. E depois disso eu fui para dança. Aí eu fui para danças urbanas. Entendi. Uau, que legal. Nossa, muito legal de saber de toda essa conexão. E já que você comentou da deficiência, Tati, eu queria que você contasse como que foi lidar com a deficiência para as pessoas, né, que estavam ali ao seu redor. Foi natural isso? Como que era para você apenas ser uma criança, lidar com a deficiência e incluir isso na ginástica? Porque a gente fala, meu Deus, mas como, né? Sim. E isso seria possível. E você provou e prova, porque eu vi a Tati performando esses dias, que é muito possível. Eu tive pais muito sensacionais, assim, a gente fala que nós conversamos muito agora, né, eu sou mãe também, então hoje minhas irmãs também, eu tenho 2 irmãs, então é claro que pai e mãe sempre erram, mas a gente conversa muito sobre isso, que eu acho que eles erraram
no positivo, porque quando eu nasci não era muito, não tinha essa inclusão, a gente não via crianças deficientes e nem pessoas deficientes na rua, como hoje acontece, né? Então, o meu avô, ele teve que me levar ele me levou pro Palácio do Governo, que ele era vereador, meu avô, e ele conhecia uma pessoa que tinha uma mão igual à minha. Olha. Então, para eu ter acesso e ver que tinham outras pessoas como eu, ele me levou até lá. E o que meus pais fizeram quando me tiveram, perguntaram para uma psicóloga como que teriam que me tratar, né? Não sabiam mesmo, porque não tinha nem ultrassom. Então, foi uma surpresa na hora que eu nasci, né? Entendi. E aí ela falou, não, trata normalmente, ela é uma criança normal. Então, na verdade, a deficiência foi pouco falada na minha casa. Então, até a gente acha que eu ultrapassei muito limites porque não me davam limites. E não, as minhas irmãs nunca me perguntaram porque eu não tinha uma mão. Hoje a gente vê como é natural, porque as crianças da nossa família ou outras crianças, elas param, olham, elas querem saber. Os meus sobrinhos pegam e ficam olhando, dão risada. E a gente não teve isso. Então, na verdade, eles me trataram como uma criança normal e você vai conseguir fazer tudo. Entendi. Eu lembro que a primeira vez que a gente tocou mais no assunto na minha casa foi quando eu fui para essa equipe no SESI, e aí eu tinha que fazer paralelas, né, as barras paralelas. E como que eu ia segurar, né? E aí o meu técnico chamou, falou, olha, ela é muito boa, eu era muito caprichosa, porque eu gostava de dançar. Ele falou, ela é muito caprichosa, ela é forte, mas a gente não sabe como ela vai fazer para fazer as barras. E aí, naquele dia, minha mãe me convidou para um jantar, e nós fomos jantar, e ela falou, filha, nós vamos superar isso junto, o que que você quer? Você quer uma barra para pôr na porta, para treinar? Então, foi a vez que a gente começou a falar mais sobre o assunto, né? Eu acho que, de tudo, hoje eles se questionam, porque eu não pedi ajuda pra nada, Gê, assim, nunca pedi. Amarrar o cabelo, minha mãe um dia se encheu a paciência, porque nós somos perfeccionistas, a ginástica também, né? Tinha que deixar aquele cabelo bem retinho. E daí... E aí a minha mãe, cansei, você... Então aprendi a aprender sozinha. Aí depois amarrar o tênis, eu lembro de eu na cozinha, e ela falando, vai de novo, vai de novo. Então foi sempre muito independente, né? Você quis criar essa independência sua pra também talvez não depender das outras pessoas, porque você queria superar também ali, Sim. Né? Então eu acho que foi muito bom pra mim. Claro. Foi pesado depois que eu fiquei mais velha. Hoje eu percebo, hoje eu peço ajuda. Mas, por exemplo, se eu ia cortar uma salada, eu nunca pedi ajuda pra ninguém, entendeu? Entendi. Então, eu acho que foi uma história de superação. Foi muito legal. A gente não... Eu acho que meus pais foram muito vencedores, porque era numa época onde não se falava sobre isso. Com certeza. É uma criança com deficiência, que você já não via ninguém. E ainda querer fazer um esporte como a ginástica, que daí você vai falar o quê pro seu filho? Né? Exatamente. E eles não me incentivaram, estiveram lá comigo. Eu morava em Santo André, ia em São Paulo treinar, então minha mãe me levava, meus pais sempre acreditaram Trabalho em mim. em conjunto, né? Trabalho em conjunto. E eu não me enxergava, eu não me enxergava como uma ginasta deficiente. Eu até acho que se eu tivesse me enxergado, teria sido mais leve, sabe? Porque eu me cobrava assim como as outras. Eu me comparava com todas as normais, né? Eu me dava um desconto nas paralelas, porque eu fazia paralelas. E você fazia as paralelas? Fazia paralelas. Uau. Hoje eu até fui mostrar... na aula, eu fui mostrar assim, um exercício na barra, aí uma menina já cutucou a outra, porque eu me penduro ainda, só que hoje eu não tenho mais força, não tenho o peso. Mas eu não fazia o giro gigante, né, que são os giros grandes, que podia escapar, mas vários movimentos eu fazia, competi. Foi uma vida muito feliz, assim, e mudou minha vida a ginástica, né? Sim, com certeza. E também essa questão da superação, né, Tati? Eu acho que isso hoje em dia, com os seus alunos, você deve ser um grande exemplo para todos eles, né? Que legal. E você não parou a ginástica por conta da sua deficiência. Você foi fazer outras coisas porque foi o seu desejo dali pra frente. Eu acho que chegou também um momento da minha vida que eu sabia, eu fui muito boa, assim, eu era, como eu falo, eu acho que por isso que eu me encaixei com o balé, eu gostava dessa coisa da limpeza, da estética do movimento. Eu era muito artista, eu gostava muito de dançar, então na série de solo eu me destacava. Mas chegou um momento que ficou penoso, principalmente a paralela pra mim, Entendi. sabe? Eu já tava com mais idade, e aí já era meio o momento de parar, porque eu não ia ser uma atleta de seleção, isso eu sabia, né? Que bom, então, e você tinha então sempre ali a realidade muito clara pra você também. Isso é importante, né? Tinha essa percepção, sim. Eu era uma ginasta até mais de dentro de ginásio, eu gostava mais de dentro do ginásio até do que a competição, ficava bem nervosa, sabe?
E aí eu decidi parar porque eu achei que eu já tinha que tentar outras coisas. E foi quando eu fui pro mundo da dança, assim. E que eu comecei pela danças urbanas, que eu acho que... No começo até eu digo... É uma dança com uma energia mais parecida com a ginástica, mas ela é mais desmontada. Eu acho que o balé talvez tenha mais da ginástica. Entendi. Eu também tive que me desmontar um pouco, sabe? Pra dançar as danças urbanas. Mas eu comecei com a Tati Sanches e depois fiz parte da companhia, que era a companhia de performance, a primeira companhia dela. E foi aí que eu comecei a minha história com a dança. E é isso que eu ia te perguntar, como que a ginástica influenciou a sua dança? Porque hoje a gente vê as bailarinas que fazem balé clássico e vão pra ginástica, um ajuda o outro, assim, um completa o outro, né? Sim. E as ginastas vice-versa. Então, nessa época também você enxerga que a ginástica ali fez super sentido nas danças urbanas. Sim. E aí, a partir das danças urbanas, eu comecei... A Tati tinha uma academia, né? Então, tinha os outros tipos de danças e nós entramos para fazer um musical, um espetáculo musical. E a Tati Sanches com a outra amiga, que também era Tatiana, então nós éramos 4 Tatianas. E a Tati engravidou no meio do musical. E ela tinha uma bagagem de dança, e essa outra minha amiga também, vinham desde pequenininhas. E na hora que teve que arrumar uma substituta para a Tati, eles me colocaram, porque eu tinha a força, a energia, a flexibilidade necessária para aquilo, não tanto a técnica. E foi quando eu fui buscar mais o jazz, o balé clássico, para que eu conseguisse estar naquele palco não tão diferente da outra bailarina. Legal. E comecei a perceber que todo mundo me olhava diferente, e como eu tinha uma facilidade em relação àquilo, mesmo não tendo feito aquilo muito tempo atrás. Então, assim, pela força, pela flexibilidade, pelo tônus, eu entendia muito mais o meu corpo, né? Que legal. Eu tinha muito mais coordenação, esse entendimento, essa consciência corporal. E naquele momento eu percebia que aquilo era pela bagagem que eu trazia da ginástica. Que legal, né? Então, ali já criou uma semente do... não era ainda uma coisa tão... não era uma coisa que eu pensava que seria tão realidade a tão curto prazo, mas eu já pensava que eu deveria levar aquilo que eu tinha de diferente para aquelas pessoas que dançavam. Entendi. Teve algum motivo especial a dança urbana em si? Por que você não começou pelo jazz logo de cara, por exemplo? Porque eu vou falar, na verdade, eu comecei porque a Tati dava aula uma academia de ginástica. Era uma academia de ginástica, né? Entendi. Naquela época existia muito, era a época da aeróbica. Ah, Sabe quando a Grace Kersh, irmã da Cecília, explodiu na aeróbica? Era essa época. Então, dentro, a Tati, ela ia para Los Angeles fazer aulas, e como a Tati vinha da dança, mas ela trabalhava nessa academia, ela trazia uma modalidade que a gente chamava na época funk, que não era o funk, era o hip hop. E aí ela trouxe, eu comecei a fazer com ela nessa academia. Entendi. Então, na verdade, a dança veio através da academia. Entendi. E aí eu migrei para trabalhar com ela. Então, a Danças Urbanas foi a primeira que chegou para mim. Que legal, que legal. Então... Nossa, muito bacana, porque eu não imaginava que você tinha começado pela danças urbanas. É legal que eu deixo algumas perguntas, assim, pra gente ir descobrindo ao longo da entrevista, porque eu sempre gosto de ir... E eu gosto de me surpreender com o convidado também, achei muito legal. E essa skin treinadora, né, de treinar o outro, de preparar bailarinos hoje em dia, não só ginastas, onde que surgiu isso tudo? Então, esse foi legal. Quando eu trabalhei em uma época com a Dona Márica no Balé Estágio. Ela me chamou para o projeto, que era o Projeto Joaninha, na época. É um projeto social lindo que ela faz até hoje. Eu trabalhava com acrobacias lá. E muitos dos bailarinos da companhia do Balé Estágio vinham também fazer essa aula comigo. Então, eu comecei a estreitar aquilo que eu acreditava lá no passado. Quando a Maria Clara, porque eu tenho uma filha bailarina, ela tem 15 anos... Ela saiu do Teatro Municipal de São Paulo, na época que a Priscila Iocoi era diretora. A Priscila tinha preparação física lá, então eu achei uma coisa muito legal, porque na grade tinha a preparação física, então importante, eu comecei... né? Isso, eu já comecei a ver essa conexão, né? E a Maria Clara, quando a Priscila saiu, ela veio para o Bolshoi. Entendi. E quando ela veio para o Bolshoi, a Maria Clara é uma menina muito flexível, com frouxidão ligamentar. E eu sabia que o Vaganova, ele exigia muito o andeor. A rotatividade de quadril, né? Do quadril é muito grande. E eu fiquei com muito medo de lesão. E nós chegamos aqui exatamente 15 dias antes do lockdown.
Então, quando nós chegamos aqui e nós viemos com esse propósito, mudamos a família inteira para que a Maria Clara tivesse a oportunidade de estar na escola Bolshoi e fechou tudo, eu falei, não dá pra gente parar. A gente não sabia quanto tempo ia ficar. Como é que vai ficar esse sonho? Como é que ela fica parada? Porque eu já vinha dessa bagagem de técnica e sabia que o corpo não poderia ficar parado. Sim. Então, se a gente prepara esse corpo, mesmo que não seja na especificidade do movimento ali do balé, eu sabia que se eu deixasse ela forte e flexível, ela conseguiria voltar. Uma memória corporal ali, uma memória muscular também, né? Isso. E aí eu comecei a dar aula para ela e para o meu filho, que é muito ativo como eu. Ai, que legal. No apartamento. Nisso, a Bruna e o Eric, a Bruna Gaglianoni e o Eric, eles tinham vindo fazer os 20 anos da escola. Da escola. E aí, quando eles estavam pra ir, eu não conhecia eles. Tá. E aí, eles estavam pra ir embora e o diretor falou pra eles ficarem. Então, porque fechou, né? Eles não podiam entrar na Rússia. Então, eles tiveram que ficar aqui. E eu sou muito cara de pau, Gê. Ué, tem que ser... Artista é assim, né, gente? Então... Pra mim, não tem... Assim, 50% a gente já tem de não, gente. Exatamente. Então, é assim, a gente tem que se jogar. Eu falo pros meus alunos, tem que se jogar. Não tem essa, ficar com medo. Não, você vai e se joga. Com certeza. Aí, eu peguei e mandei pra Bruna um direct, falei, olha, eu sou fui técnica de ginástica artística, eu estou desenvolvendo um método para bailarinos, a minha filha acabou de entrar na escola Bolshoi, você quer vir fazer aqui comigo? Uau, que legal. E aí a Bruna passou uma semana, ela me escreveu, porque a Bruna foi ginasta até os 12 anos. Sim, verdade. Aí ela falou, Tati, eu quero, vou eu e o Eric. E eu não tinha trabalhado com meninos ainda, né? Porque a minha carreira como técnica foi com meninas, né? Aí eu falei, tá bom. E aí eles iam pra minha casa toda tarde. Eu pegava a Maria Clara, a Bruna e o Eric e ia colocando os movimentos e a gente ia testando. E ficava 2, 3 horas lá conversando. Isso que funciona, legal. Isso não funciona, isso é assim. Então vou dar esse... E eu fui construindo. E nisso... A Maria Clara estava muito na época de começar live e como é que era? Tinha uns sorteios, assim. E a Maria Clara tinha as amigas que ela conversava muito. E aí as amigas, ela falou assim, mamãe, eu vou fazer um sorteio com as minhas amigas. Você não quer dar uma aula sua? Assim, Olha que legal. Aí eu falei, tá bom. Aí falou com as meninas começaram e tal, só que todo mundo queria fazer. Aí eu falei, ai filha, sabe o que eu vou fazer? Vamos dar para todo mundo, porque tinham poucas ali no sorteio. E aí a gente começou, eu abri o Zoom, nem pagava ainda, aquele de 40 minutos, e eu falei, olha, só que vocês têm que ser... bem direitinho, vocês vêm toda terça e quinta. Sim. Não tinha cobrança, não tinha nada. Vocês terça e quinta tem que estar. Se faltar muito, eu tiro do grupo. Isso. Então eu fiquei 1 mês e meio, quase 2, com esse grupo online, com a Bruna e com o Eric na minha casa, esse grupo online, fazendo, e elas começaram a divulgar. Daí começou. E as pessoas começaram a me procurar. Então isso foi recente, foi agora, super recente, né? Foi 2020. Gente, você com uma carreira incrível na ginástica e explodiu agora, então, recentemente. Que super. Legal. Mas dizer aqui que a Tati é preparadora física porque ela tem formação pra isso, né, Tati? Sim. Eu acho importante a gente trazer também essa responsabilidade do que a gente vê hoje em dia aí no mundo da dança, né? De venderem métodos ou preparações físicas, mas a pessoa não é uma preparadora física, mas a pessoa não tem uma formação. Então, a Tati, ela tem não só a propriedade do know-how, né, da ginástica, como também ela estudou educação física. Então, e falando disso, isso faz totalmente diferença no seu trabalho, certo, Tati? Essa sua formação, o conhecimento com o corpo, não só da dança em si, nem da ginástica. Eu acho, Gê, que, na verdade, o meu método, que eu chamo de meu método, são muitos exercícios que fisioterapeutas e outros preparadores físicos dão também. O que eu faço é que eu agrego o que é a preparação física da ginástica, que a gente chama, que é o que a gente faz de aquecimento conduzido com as ginastas no começo. Eu utilizo muito daqueles movimentos. Mas, por exemplo, eu uso muitos movimentos também que eu dava nas aulas de ginástica localizada, que eram chamadas antigamente. Sim. Então, eu pego um pouco do que eu aprendi em cada coisa, entende? Legal. Eu acho que isso é importante. E a formação é muito importante, gente. Eu digo assim...
A preparação física é essencial para um bailarino. Não importa se ela vai... Eu digo sempre, eu falo em nome de todas as fisioterapeutas, educadores físicos que trabalham com isso. Eu quero que isso cresça cada vez mais, porque o que a gente tem que ter consciência, Gê, é que ficou muito tempo sendo dito que o balé era uma arte e não um esporte de rendimento. Né? Existia... É claro que o balé é uma... Ninguém tem dúvida disso. Uma arte, ninguém tem dúvida. Agora que é um esporte é também, um esporte, né? de rendimento. Exato. Então, assim, você não vê em nenhum outro lugar um esporte que demande do corpo, como vocês têm essa demanda, que exijam tanto do corpo, que não tenha preparação física. Não existe. Então, isso começou a chegar para o balé agora. E eu acho muito importante que, independente da pessoa que vocês peguem para fazer a preparação física, precisa ser um fisioterapeuta, precisa ser um educador físico, precisa ser gente que estudou para isso. Não pode ser qualquer pessoa que acha que pode dar aquele movimento, porque aquilo pode trazer uma lesão a longo prazo. Então, precisa ter um cuidado com esse corpo, um grande cuidado. Inclusive... muitas pessoas perguntam para mim se eu não tenho um curso para professores. Teve muito professor que me perguntou. Olha. E eu gosto muito de ensinar professores. E eu vou ter... O ano que vem eu terei um curso para professores. Mas eu demorei muito tempo porque eu tenho uma bagagem muito rica e de muitos anos. Então, como eu não ter acidentes passando isso? Porque é uma vivência, é a mesma coisa. Eu não posso me comparar com você no balé, que viveu isso há tantos anos, entende? Eu vou aprendendo e vou linkando com o que eu sei. É a mesma coisa você querer aprender o que eu sei agora. É claro que eu posso te ensinar, mas às vezes tem pequenos detalhes, ainda na parte das acrobacias, que podem lesionar. Então, tem que ter um cuidado muito grande, principalmente com a acrobacia, gente. Eu tive... muitos alunos que vieram de outros professores que, não, mas é a ponte, mas daí fica lesiona as costas, lesiona o joelho, quebra um braço. Então, tem que ter um cuidado muito especial com isso. E a questão da aula online e aula presencial também tem que ter esse cuidado, né, Tati? Muito. Porque ainda mais no online, que você não tem como ali atravessar a tela e tocar no aluno, né? Então, a gente sempre preza aqui nos conteúdos que a gente gera pro podcast, as temáticas, para gerar a responsabilidade da formação. Independente na preparação física, na carreira na dança, porque senão fica aquela coisa, faz um cursinho e já tá pronto para dar uma aula, né? Ou faz uma aula ali do YouTube gravada de qualquer pessoa que você vê pela frente. Então, é muito importante, porque se a gente quer enxergar a dança também como uma perspectiva profissional, a gente precisa valorizar tal como, né? Então, eu acho muito legal a sua fala, o seu trabalho, porque é diferente de uma pessoa que tem qualificação para isso, de uma pessoa que do nada abriu ali um Instagram e começou, né? Então, se você quer ir na carreira da dança nesse lado da preparação, se qualifique, né? Tem tantos cursos, tem tantas coisas legais hoje, bacana, que você pode agregar no seu currículo. Então, acho que é legal a gente estar comentando sobre essa questão. E aí, Tati, que eu queria te perguntar, que aí é uma curiosidade minha, e é aquilo que eu te falei, né? Minha mãe não me colocou na ginástica desde pequenininha. E eu brinco com ela, né? Pô, mãe, esse negócio da flexibilidade aí é um negócio que, olha... A flexibilidade realmente, você acredita que pra quem começa cedo na ginástica e linka depois isso com a dança, é um caminho, assim, que facilita bastante? Muito. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Assim, hoje eu brinco muito, eu sou uma pessoa... muito segura do que eu faço, porque eu amo. Então, eu falo que eu tenho muitos defeitos. Eu brinco dando aula, sabe? Eu sou esquecida. Muitas vezes eu não sei mexer no computador. Eu tenho uma dificuldade, mas no que eu faço, eu sou muito boa. Assim, eu sou bem disciplinada, bem focada, né? E eu percebi, eu brinquei assim com quem tá comigo, que eu acabei virando uma fã de mim mesma, porque eu fui vendo o resultado, entende, Gê? Assim, eu fui construindo junto com os meus alunos e fui vendo o quanto isso melhorava para eles. E o que eu percebo, quanto menorzinho você começa, então, quando a gente sai da ginástica, esta extensão de joelhos, a ideia do tônus muscular, da flexibilidade, dessa consciência corporal, ela tá muito mais aflorada
preparada quando a gente chega ali para fazer o balé. Então, não é à toa que eu conversei com uma outra vez com 2 professoras russas e que eles dizem que no Vaganova, as crianças até os 9 anos... Por que começa o Vaganova com 9? Porque até os 9 anos de idade, essas crianças estão fazendo ginástica. Né? Então, elas chegam no balé com um corpo preparado. E o que quer dizer isso também, que eu gosto sempre de dizer? A preparação, existe a preparação física específica do movimento e existe a preparação física geral. Então, o que eu digo a gente prepara a preparação física geral, a gente trabalha o corpo como um todo, para ele ficar forte como um todo e receber aquela carga que irá receber a partir daquele ano que a criança começa. E a partir do momento que aquele corpo está forte e flexível, aí a gente pode começar a trabalhar a preparação física específica. Então, esse aqui tem uma dificuldade no andeor, esse aqui tem uma dificuldade na flexibilidade, esse tem uma dificuldade em saltar. Então, a gente começa a trabalhar mais dentro daquela modalidade que a gente vai seguir. Eu acho a ginástica um esporte que prepara para todos os outros, entendeu? Que legal. E você tendo uma filha bailarina, né? Sim. Como que, para além do olhar de mãe, você olha com esse olhar de preparação física, preparadora física, sua filha... Você consegue, muitas das vezes, ter essas ferramentas também com ela? Tipo, é muito mais acessível ela estar ali em contato com você. E como que você acredita que isso pode estar ajudando cada vez mais na carreira dela? Na verdade, eu acho que eu fiquei muito feliz com o meu trabalho, porque foi a minha filha, a minha primeira cobaia. E foi a que falou, mãe, vamos lá dar aula para as minhas amigas também, né? E daí foi indo. Então, assim, o corpinho dela, Gê, como eu falei, a Maria Clara sempre foi muito flexível e ela sempre foi muito molinha, pequena. E eu não tinha, eu ficava meio sem esperança. Eu ficava meio sem esperança, assim, desse tônus. Falei, como que ela vai conseguir até girar, entende? Porque a gente vê que tem que ter, né? Sim. Então, a gente foi construindo isso no corpinho dela. E é claro que não é fácil, porque é mãe e filha, porque às vezes ela chegava da escola e eu falava, Maria Clara, entrar na aula, e ela não queria. E ela ficava brava, né? E quando ela... Mas daí, quando ela mesmo insistindo, ela fez... Ela viu a melhora, então o período que ela ficou aqui no Bolshoi, eu consegui mantê-la muito forte e realmente aquilo fez a diferença. A própria prof dela foi a mesma prof por 3 anos, a prof Lari. Ah, a prof Lari, que me formou. Então a prof Larissa tem um amor por ela, assim, ela acompanhou e ela dizia, sabe? Ela viu a diferença. Então, quando a Maria Clara, hoje a Maria Clara está na Alemanha, está na Stattlich, e quando ela foi para a Alemanha, mudou muito. Ela tinha que aprender alemão, é outro ritmo, muito mais ensaios. E ela teve que ficar um período sem fazer aula, porque ela entrou numa onda de ensaios grandes e tal, e foi quando ela lesionou. Olha só. Então, assim, ela até chorou comigo no telefone, porque ela sabia que tinha sido aquilo. E eu não quis pressionar, nem tinha, porque hoje a gente está longe, então não é essa cobrança. Claro. E eu quis tudo bem, filha, né? Era um ano, a gente sabe que mudando de país, tão nova, tem tantas coisas novas, só que ocasionou ela ter que ficar parada 1 mês. Entendi. Né? E hoje, ela voltando para cá, nós fomos a semana passada no Dr. André, que vocês, né, muitas crianças do Bolshoi, companhia, vai lá. E ele falou para ela, ele falou exatamente isso, que o problema é a preparação física que está faltando. Sim. Então, ela sentiu que foi claro aquilo pra gente, né? É realmente isso que precisa para evitar a lesão e ela poder continuar a evoluir, né? Que legal. Essa semana eu também conversei com a Michelle Bittencourt, né, do PBT, Sim. que também é uma outra forma de preparação física e tudo mais. Eu tava contando pra ela um episódio que eu tava treinando um dia aí, num estúdio que é voltado específico pra jogadores de futebol. E lá vai eu, a Giovana, né, lá treinar com eles. Eles me viram pra mim e perguntam, mas como que é a preparação física na dança, né? Porque é muito pouco falado ainda, assim, a preparação física na dança, mas... Tem vocês, né? Eu falei pra Michelle, ter pessoas que fazem um trabalho tão legal, tão bacana como o de vocês, é extremamente importante a gente estar
pressionando e enfatizando cada vez mais essa ideia de que preparação física é o arroz e feijão Sim. de qualquer bailarino, né? Seja ele uma criança, um adolescente, já os profissionais, porque aí também entra nessa questão profissional, Sim. né? A gente se profissionaliza, gente, aí e o tempo, aí é tudo a culpa do tempo, coitado do tempo, né? Porque não tenho tempo pra nada, porque, tô cansado. Mas é isso que deixa uma carreira saudável, uma carreira mais longa, né, Tati? É muito importante, eu vejo muito isso, quando vocês quando vocês já são profissionais e vocês entram nesse frênese, né? Nessa coisa de ensaio. E isso vai ficando para trás. Você sabe que um exemplo que eu estava conversando e que eu entrei no balé, né, gente? Como eu estou falando com vocês, com um conhecimento mais profundo do balé, dos bailarinos, depois, né, que eu entrei nesse mundo da dança. Então, eu venho conhecendo esses bailarinos. E daí, eu acompanhei o Steve McRae, né? Na minha timeline, ele passou, eu não conhecia. E comecei a seguir, fiquei muito, muito fã, porque foi justamente nessa época da reconstrução que ele fez, né? Ele fez a cirurgia. E aí, eu vi ali na história dele, porque eu fiquei pensando, como? Porque um ginasta, gente, caindo de um duplo twist carpado ou um duplo mortal, romper um tendão de Aquiles, eu consigo compreender. Um bailarino romper um tendão de Aquiles, descendo de um salto, eu não consigo compreender, entende? Não é uma coisa tão alta e tão bruta para que você tenha essa ruptura. E significa que realmente o corpo tá fraco, tá sem preparação, né? E ele falou isso. Então, por que hoje ele fortalece tanto esse corpo e ele tá tão forte? Porque ele teve que se encaixar num perfil do bailarino que tinha que ser mirrado, coisa que o corpo dele não era. Entende? Então, o corpo dele não estava forte. E, a partir daí, ele teve uma lesão muito feia. Então, a gente tem que perder essa coisa que prepara. E outra coisa, essa coisa, Gê, aí a musculação vai engrossar a perna, a preparação... Não é isso, gente. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Você tem outras maneiras, você não vai fazer uma hipertrofia, entende? Mas você tem que fortalecer esse corpo, porque não é só a melhora de performance. Eu falo para os meus alunos, não é só uma perna aqui em cima, um arabesque lá. Nós estamos falando sobre cuidar desse corpo, né? A gente vê tantos bailarinos antigos com tantas lesões sérias não conseguirem andar, com próteses de quadril, de fêmur, entende? Se vocês querem ter uma longevidade na carreira de vocês, é primordial que vocês façam uma preparação física. Perfeito. E também falar sobre um pouquinho, Tati, as individualidades de cada indivíduo, né? De cada um. Porque eu vejo hoje muita comparação física, né? Porque eu tenho que ser igualzinha a outra bailarina ali, porque senão, acabou. Então, como que você lida nos seus treinos, né, quando tá com um grupo ali, com as individualidades? E é importante lidar com as individualidades? Então, eu digo que o time Tati Rock não é sobre a deficiência, entende? Eu não sou só preparadora física. Então, o que você falou de inspirar é porque o meu objetivo com os meus alunos é que você pode fazer tudo aquilo que você quer. Você tem condição de fazer, você pode ir aonde você quiser e conseguir qualquer coisa. A gente também tem que ter noção de onde a gente vai se encaixar. Então, eu tenho uma aluna muito querida, vou usar esse exemplo dessa aluna, porque ela cresceu com a minha filha, ela dançava com a minha filha, e aí ela pegou e virou, tia Tati, mas... Você acha que eu nunca vou conseguir me encaixar em lugar nenhum? Ai, gente. Por causa do meu corpo? É uma bailarina extremamente explosiva, um corpo lindo, só que ela tem uma estrutura mais larga, entende? E aí eu falei, tudo é uma questão de você ver. Se você falar pra mim que você quer se enfiar na Rússia, não vai dar certo, entende, gente? Então, assim, vocês têm que abrir o leque de possibilidades, mas todos têm condição. Então, eu não gosto dessa coisa do perfil para isso ou para isso, porque todos... Um outro exemplo para mim, até a Maria Clara brincou, mas você tá falando, mas o físico dela é perfeito, que é a Iana Salenko, que eu amo. Ela é uma tampinha, entende? Ela é super pequenininha. Sim. O físico dela é maravilhoso, mas eu só ouço pessoas falarem que você tem que ter 1,70 m. Exatamente. Então, assim, pra mim, gente, que sou nova no balé, é uma surpresa quando eu entrei. Porque a ginástica,
não tem esse fator limitante, Entendi. você entende? E a mesma coisa a flexibilidade, né, Tati? Quantas vezes a gente escuta, não, mas essa aqui já nasceu travada, vai morrer assim. Você Não acredita existe que isso. flexibilidade é treinamento? É treinamento. A flexibilidade é treinamento, tá? Entendi. Eu acho que a força é muito mais difícil de você conseguir do que a flexibilidade. Entendi. Então, assim, a flexibilidade você consegue melhorar e muito. Legal. O que acontece é que aquela que nasce flexível já é mais fácil para Uma ela. facilidade. Talvez aquela pessoa que não seja flexível, ela vai ter que fazer um pouco mais de exercício antes. Então, antes de entrar no palco, ela vai ter que trabalhar um pouco mais para ela chegar onde ela quer. Mas ela chega. Entendi. Ela chega. Que bacana. Eu garanto para você isso. Que bacana. Nossa, eu fico muito feliz de entender melhor e escutar mais sobre a sua trajetória, sobre os seus trabalhos e de trazer também essa questão da preparação física com cada vez mais relevância e importância, né? Então, pra gente finalizar, eu queria saber, Tati, o que você deseja para essa questão da preparação física para daqui para frente enquanto dança? Porque eu vejo que você encontrou, né, ali o casamento perfeito da ginástica com a dança. Para as pessoas que não só estão começando na dança, mas para aqueles que já fazem dança, qual que seria a sua mensagem sobre a preparação física e essa importância de a gente olhar para isso? Eu acho que vocês têm que procurar, em primeiro lugar, nós já falamos, então vou repetir. Eu acho que tem que ser um profissional especializado, um profissional formado. A partir do momento que essa pessoa é formada, você falar para ela qual é a sua modalidade, qual é o seu objetivo. Então, é um objetivo específico? Não, é um objetivo para fortalecer aquele corpo, porque o seu corpo ainda não está forte o suficiente. Qual é esse objetivo? E ver se essa pessoa consegue acompanhar aquilo que você quer. Mas Tati, eu não vou conseguir observar isso. Então, pergunte para outras pessoas. Comece a observar dentro da sala de aula se aquilo que você está esperando está melhorando. E ficar muito atento que a preparação física, ela é a base. Ela é a base. Então, você pode ficar 1 mês parado sem aula de balé. Isso quando o professor der as férias, né? Mas fazendo pequenos, que seja 15 minutos por dia de preparação física necessária para fortalecer aquele corpo e não ter lesão. É muito necessário, gente, e eu quero que cada vez mais a gente cresça. Então, nós preparadores físicos, assim como a Michele, eu e outros preparadores que têm começado a trabalhar com balé, que a gente consiga passar isso para outros profissionais e que comece a crescer. E vocês que já fazem, já veem a importância, já sentem no corpo, comecem a compartilhar com os seus amigos, com os outros alunos da sua escola, que isso é muito importante. Vamos começar a levar para dentro das escolas, sabe, gente? Porque educação gera informação, né? Isso. E também entender que a Tati é o melhor exemplo de que a individualidade é uma coisa que é incrível, porque cada um é de um jeito, mas até mesmo na deficiência é possível, quando a gente tem vontade, quando a gente tem um objetivo, quando a gente se coloca para fazer. Então, assim, Tati, parabéns pelo seu trabalho. Fico muito feliz de trazer essa temática. Obrigada. E com alguém que tenha propriedade para poder falar e compartilhar um pouquinho. Sucesso e vida longa. Obrigada, gente. E é isso, eu desejo muito que essa consciência de preparação física, consciência corporal, seja uma grande base para o mundo da dança, para a gente trazer valor para a profissão também e para o mundo da dança em geral. Isso. Porque assim a gente consegue formar bailarinos ainda mais capacitados fisicamente também para esse universo, né? Isso. Muito obrigada para vocês que vão assistir a gente ou vão nos escutar. Obrigada, Tati, pela sua participação. Obrigada, foi muito especial. Prazer. Obrigada, gente. Obrigada. E é isso, até o próximo episódio do podcast Pode Dançar.